Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo trataremos do princípio da duração razoável do processo, dando destaque à sua previsão no texto constitucional e também à sua previsão anterior no Pacto de São José da Costa Rica. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Nosso tema de hoje é princípio da duração razoável do processo. Vejamos o que diz a Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, é o Pacto de São José. Então, no seu artigo 8, no item 1, são tratadas das garantias judiciais. Então, veja o que ele diz. Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente. Aí aquela ideia do princípio do juiz natural, né, que eu já falei em vídeos anteriores, independente e imparcial, estabelecido anteriormente, aqui também ainda a ideia de juiz natural, né, que na nossa Constituição é dito expressamente da vedação do juiz ou tribunal de exceção, né, então não poderia se criar o órgão para julgar um caso pretérito, né, anterior à sua criação. Então, estabelecido anteriormente, por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determine seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Então, essa é a nossa primeira previsão expressa a respeito da duração razoável do processo, na Convenção Americana de Direitos Humanos. Em 2004, através da emenda constitucional número 45, foi inserido ao texto constitucional, ao texto da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, cujo texto original não falava disso. Então, esse inciso foi acrescentado. É o último inciso que nós temos no artigo 5º da Constituição, é o inciso 77. Foi colocada expressamente na Constituição a previsão, a observância da duração razoável do processo. Então, veja o que diz o texto constitucional. A todos, no âmbito judicial e administrativo. Então, veja que pode até ser fora do âmbito da atuação do Poder Judiciário, né? Um processo administrativo, disciplinar, por exemplo, também tem que atender à duração razoável do processo. Então, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Eu até deixei essa observação, que normalmente eu tiro, mas eu deixei, né? Incluído pela emenda constitucional 45 de 2004. Então vejam, a duração razoável do processo é uma ideia muito mais ampla do que a mera celeridade. Ou seja, a duração razoável do processo muitas vezes pode levar à necessidade de que a tramitação do feito demore mais. É estranho a princípio isso, né? Porque, a princípio, você pode pensar, mas tem que haver rapidez. Rapidez a qualquer custo. Não. Eu já postei um vídeo anterior a respeito do devido processo legal. E, sem duração razoável do processo, não haverá devido processo legal. Tá? Então, eu vou falar melhor em seguida a respeito dos requisitos, para vocês compreenderem bem isso. Mas não confundam duração razoável do processo com a mera celeridade. Tá? A tramitação do feito tem que levar o tempo necessário, um prazo razoável. Eu vou já falar dos critérios para vocês. Antes, me permitam colocar aqui uma observação interessante, extraída da obra de Nelson Nery Jr. Aliás, deixa eu mostrar para vocês a capa desse livro, que, aliás, é uma obra muito boa, viu? Vale a pena a leitura. É essa obra aqui, Princípios do Processo na Constituição Federal. Essa é a 9ª edição, é de 2009, e certamente tem edições mais recentes, mais atualizados. Mas é uma obra muito boa mesmo, vale a pena vocês lerem. Lá ele trata muito bem, não só da duração razoável do processo, mas de vários outros princípios processuais previstos na Constituição, né? Então, voltemos lá ao nosso roteiro. Olha o que diz o Nelson Nery naquele livro, na página 314. Olha que interessante. O princípio da duração razoável do processo possui dupla função. Por quê? De um lado, respeita ao tempo do processo, o tempo necessário, tá? Que não vai ser necessariamente a rapidez a qualquer preço, passando por cima de contraditório, passando por cima de ampla defesa, não interessa, porque esse processo vai ser nulo.
Então, ele tem que levar o tempo necessário, o tempo razoável. Então, respeita ao tempo do processo, em sentido estrito, vale dizer, considerando-se a duração que o processo tem desde o seu início, né, desde a propositura da ação, até o final, com o trânsito em julgado judicial ou administrativo, ou seja no âmbito da atividade do Poder Judiciário, ou seja, no âmbito administrativo, como, por exemplo, o processo administrativo disciplinar. E, de outro lado, tem a ver com a adoção de meios alternativos. Aqui essa minha edição é de 2009, mas hoje se usa mais, modernamente, a expressão meios extrajudiciais, né? Essa expressão aqui já é um pouco ultrapassada, mas obviamente que errada não está. Então, meios alternativos de solução de conflitos, já falei a respeito disso, né? De arbitragem, mediação, conciliação. Tem um vídeo específico sobre jurisconstrução, né? De sorte a aliviar a carga de trabalho da justiça ordinária, o que, sem dúvida, viria a contribuir para abreviar a duração média do processo. Então, remeto vocês ao vídeo que eu postei sobre jurisconstrução. Então, veja, essa observação do Nelson Neri é extremamente importante, porque mostra essa dupla função, né? Ele tem que levar o tempo necessário, mas também só vai ser possível o judiciário atender a duração razoável do processo se nós atentarmos a essa necessidade de não levar tudo ao judiciário. Né? Remeto a vocês ao vídeo que eu já postei anteriormente sobre jurisconstrução. Mas, assim, modernamente falando, deixa eu trazer para vocês, porque, como eu disse, esse meu livro é de 2009. Procurem a edição mais atualizada. Mas aqui é preciso ir um pouco além, porque já está em vigor um novo Código de Processo Civil, que diz em seu artigo 6º, diz o seguinte, olha só, isso aqui atualizando um pouco a colocação de Nelson Neri, né, quando ele fez aquela menção na sua obra da nona edição, nem existia ainda o novo Código de Processo Civil. Então temos que levar isso em consideração. Vejamos o artigo 6º, o novo Código de Processo Civil. Todos os sujeitos do processo devem cooperar. Vou falar melhor para vocês a respeito do princípio da cooperação, posteriormente. Entre si, para que se obtenha, olha lá, em tempo razoável, decisão de mérito, justa e efetiva. Aqui se vai um pouco além. Decisão justa e efetiva, ou seja, Nelson Neri fala da duração razoável, né, englobando inclusive a parte recursal, né, do seu início até o final com o trânsito em julgado. Mas também temos que lembrar que é muito importante que seja assegurada a efetividade dessa decisão, ou seja, que ela seja cumprida. Aqui nós entramos até na questão do processo de execução. Eu já postei um vídeo a respeito e vou postar outros para falar melhor do processo de execução. Então, é muito importante que haja uma decisão no prazo razoável, mas é tão importante quanto que essa decisão seja efetiva, ou seja, que essa decisão seja cumprida. Então, aqui também entra o processo de execução. Tá? Desde a petição inicial, passa na fase recursal, trânsito em julgado e o cumprimento da decisão. Essa questão também é muito importante. Não é à toa que o artigo 6º está aqui dentre as normas fundamentais do direito processual, né? As normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Então, nas normas fundamentais do processo civil, está aqui o artigo 6º, que ratifica, né, a duração razoável do processo prevista na Constituição de 88, desde a emenda 45. Ok? Vamos em frente. Esses critérios que eu coloquei para vocês, 3 deles vocês encontram, esses 3 primeiros, vocês vão encontrar em pronunciamentos que vão desde a Corte Europeia, né, de Direitos Humanos, e também, eu acho até que é mais interessante para vocês procurarem, pesquisem na internet, vocês vão achar com facilidade, inúmeros precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para nós é muito importante, haja visto o Brasil ser signatário do Pacto de São José da Costa Rica e também se submeter à jurisdição dessa Corte. Já tem, inclusive, condenação do Brasil. Tem casos célebres aí disponíveis na internet. Então, a partir desses pronunciamentos da Corte Europeia, da Corte Interamericana, a doutrina começou a estabelecer esses critérios para a verificação da duração razoável do processo. Então, foi observada a duração razoável do processo? Vamos ver esses requisitos, vamos ver esses pressupostos. Então, o primeiro deles, que deve ser levado em consideração,
a complexidade da causa. Veja, isso aqui é muito importante. A complexidade da causa. Você não pode querer que uma causa de alta complexidade seja resolvida num curto espaço de tempo. Certo? Do mesmo modo que a gente não pode concordar com uma causa de menor complexidade ser resolvida num prazo muito longo. Né? Vejam a exemplo aí a criação dos juizados especiais. Os juizados especiais, sobretudo os juizados especiais cíveis, né, eles são pensados para causas de menor complexidade. Ou seja, o que se espera é que no juizado o julgamento seja rápido, já que ali as causas têm menor complexidade. Né? Aí o artigo 3º da Lei 1099 fala assim, compreendidas, enfim. Aí tem o critério do valor da causa, enfim. Depois eu posso falar melhor a respeito de competência com vocês no futuro próximo. Mas isso aqui é de suma importância. Então vejam, para ilustrar, eu separei inclusive um enunciado de súmula vinculante. E sabemos que enunciados de súmulas vinculantes, obviamente, só vêm do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu ver se eu não coloquei aqui. Eu acho que eu coloquei no slide posterior. Está aqui. Então vejam. Eu coloquei um enunciado de súmula vinculante, o 14, que obviamente é do Supremo. Tá? Não confundam. O Supremo tem súmulas, enunciados de súmulas, e ele tem enunciados de súmulas vinculantes. Tá? Essa é a súmula vinculante número 14. Enunciado de súmula vinculante número 14. Que diz o seguinte: é direito do defensor, né, do advogado, do defensor público, no interesse do representado, né, do seu constituinte, do cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, inquérito policial, por exemplo, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, polícia civil, polícia federal, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Isso aqui, gente, é muito importante. E aí eu deixei até aberto aqui no site do Supremo, o enunciado de súmula vinculante número 14, para destacar para vocês o seguinte: é muito importante para quem quiser compreender melhor por que o Supremo chegou a esse entendimento, vejam os precedentes. Olha aqui, vários habeas corpus, desde 2004 até 2009, vários habeas corpus, inúmeros precedentes. Então, qual é a ideia do enunciado de súmula vinculante? É exatamente atender a duração razoável do processo. E diga-se de passagem que os enunciados de súmula vinculante, né, os enunciados de súmulas vinculantes, foram criados a partir da Emenda Constitucional 45 também, a partir de 2004. A ideia é essa. A ideia é que esse enunciado de súmula vinculante, ele, como o nome sugere, vincule não só os órgãos do Poder Judiciário, mas inclusive qualquer órgão público, seja do Executivo, seja do Legislativo. Então vejam, as autoridades policiais daqui para frente não podem descumprir o que diz o enunciado de súmula vinculante número 14. Mas a título de exemplo, vamos fazer um esforço aqui, vamos imaginar que algum delegado negou o acesso aos elementos de prova, isso aqui é importante, aos elementos de prova que já documentados. Isso não quer dizer que o defensor vai ter acesso a 100% do inquérito, não. Às vezes ainda está em andamento alguma investigação, algum elemento de prova. Por exemplo, vamos imaginar que foi quebrado o sigilo telefônico. Eu falo disso quando eu trato do princípio da publicidade, num outro vídeo que eu já postei anteriormente. Então, foi quebrado o sigilo telefônico, e por óbvio que normalmente são estabelecidos prazos, né, dado um prazo, olha, vamos quebrar o sigilo telefônico dessas linhas telefônicas durante 30 dias. Então, se já terminaram esses 30 dias, essa prova já está documentada, tem que dar acesso ao defensor. Porque é um elemento de prova já documentado. Agora, claro que se ainda não expirou esse prazo, se ainda está sendo colhida essa prova, não se deve dar acesso. Tá? Por isso que essa ressalva é importante. Elementos de prova já documentados. Então vamos imaginar que uma autoridade policial desavisada não cumpriu o que diz o enunciado de súmula vinculante número 14. Negou acesso aos autos ao defensor, né, aos autos do inquérito policial, por exemplo. Veja, se for proposta uma ação, um habeas corpus, então pode até se pensar aqui em mandado de segurança. Eu já vi mandado de segurança nesse sentido também, antes dessa súmula vinculante. E imaginem que vamos indagar uma ação como essa, um habeas corpus como esse, que tenha por objeto o acesso aos autos. O pedido é esse, que seja determinado que essa autoridade policial desavisada permita o acesso aos autos desse procedimento investigatório. Vocês acham que um procedimento desse habeas corpus, ou desse mandado de segurança, enfim,
Ele vai demorar muito? É razoável que ele demore muito? É óbvio que não. Por quê? Porque não tem complexidade aqui. Não tem. Já existe um enunciado de súmula vinculante que obriga a autoridade policial a dar acesso aos elementos de prova já documentados. Então, por óbvio que um procedimento desse deve tramitar de forma muito rápida, né? Essa é a ideia também de atenção à duração razoável do processo. Essa é a ideia, por exemplo, de julgamento de recursos repetitivos, né, que já vem desde o Código Revogado 543C, do Código de 73. Essa é a ideia agora do incidente de resolução de demandas repetitivas, que o novo Código prevê. Eu vou falar disso no futuro próximo, em um vídeo específico. Então, essa é a ideia das demandas em massa. Ora, faz sentido ficar repetindo essa matéria? Não, está aqui o enunciado de súmula vinculante. Olha, basta. Autoridade policial, dê acesso. Não faz sentido perdermos tempo com essa discussão. Haja vista que o Supremo já chegou a esse entendimento. Tá? Claro que muitos criticam isso. O receio que existe é do engessamento da jurisprudência, né, que não se avance. Enfim, mas o fato é que é um mal necessário, para que então nós tenhamos condições de realmente... Essa é a grande reclamação, na verdade, que existe com relação ao judiciário, da falta de observância da duração razoável do processo. Mas eu insisto, nós vamos voltar aos critérios, né? São vários os critérios ali adotados. Vários não, na verdade são 3 os critérios adotados pela Corte Interamericana, e eu ouso acrescentar mais um. Então nós temos que atender a esses critérios, porque muitos dizem que os recursos são os vilões da duração razoável do processo. Isso é mentira. Isso é uma falácia. O recurso é muito importante. Vejam o princípio do duplo grau de jurisdição. É muito importante haver recurso. É muito importante a possibilidade de recorrer, né? O que nós temos que fazer é atentar para esses requisitos, esses pressupostos. Então vejam, a começar pela complexidade da causa. Quanto maior a complexidade da causa, mais tempo deve demorar. Eu certa vez tive a oportunidade de assistir uma aula do Fred Dias Júnior, e ele abordando esse tema, ele até disse o seguinte, falou, olha, a duração razoável do processo muitas vezes implica no direito que a parte tem do seu processo demorar mais. Aí todo mundo ficou, pô, mas como assim? Porque a duração razoável do processo, todo mundo atrela a ideia de celeridade, né? Mas não é isso. Se a causa é de maior complexidade é uma causa inédita, nunca foi apreciada. Veja, por exemplo, o tempo que o Supremo levou para decidir a questão lá do aborto do anencefalo. Levou um bom tempo. E foi necessária essa reflexão. Era uma causa de grande complexidade. Houve a intervenção de amicus curiae. Veja o vídeo que eu postei sobre intervenção de terceiros. O amigo da corte opinou a respeito do tema, questão do início da vida. Então, causas de maior complexidade precisam de um maior tempo de análise para que haja uma decisão, né, justa, eficaz, efetiva. Então, o segundo item. Comportamento das partes. Isso aqui também é muito importante. A Corte Interamericana tem levado isso em consideração. Porque muitas vezes você ouve muito críticas ao judiciário com relação à duração razoável do processo. Mas muitas vezes não é levado em consideração o comportamento das partes. Às vezes é a parte quem faz com que o processo demore muito. O seu comportamento temerário. Há alguns anos atrás, às vezes a gente tem que fazer alguns esclarecimentos em sala de aula, né? Eu lecionando direito processual civil, certa vez, e era um aluno muito bom, aplicado, inteligente. Mas ele me fez essa indagação, para vocês verem, né? Ele virou para mim no meio da aula, do nada, virou e falou, olha, professor, tudo isso é muito interessante, mas vamos ao que interessa. Eu quero saber como é que o advogado deve agir para atrasar o andamento de um processo. Olha que absurdo. Olha a imagem deturpada da advocacia, né? Ele queria aprender a atrasar o andamento do processo. E esse é um comportamento absolutamente temerário. Eu sempre lembro, quando falo desse assunto, do artigo 133 da Constituição, né? Que diz que a advocacia é indispensável à administração da justiça. O advogado tem que ter... E aí também, vamos lembrar novamente do que diz o novo Código de Processo Civil. Ó. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha tempo razoável. Ou seja, não se deve estar se utilizando desse comportamento temerário para atrasar o andamento do processo. Quem age dessa forma deve ser penalizado. A parte deve ser penalizada. O advogado deve ser penalizado no âmbito da OAB, né? Ser instaurado um procedimento específico, disciplinar, para apurar a conduta do colega que age de forma temerária.
Então isso deve ser desmotivado. Não age corretamente a parte ou o advogado que atua no sentido de atrasar o andamento do processo. Então isso aqui também tem que ser levado em consideração, o comportamento das partes. Outro item importante que a Corte Interamericana tem levado em consideração, a atuação do órgão julgador, que é o mais lembrado, né? Então tem que ver se o órgão julgador foi diligente o suficiente para atender à duração razoável do processo. Se fala muito do excesso de processos, né? O acúmulo de trabalho e tal. Só que muitas vezes a gente vê questões de pouquíssima complexidade em que as partes de modo algum estão atrapalhando o andamento do processo e ainda assim o processo não anda, né? Então isso também deve ser apurado, né? E existe a possibilidade do órgão jurisdicional, do juiz, do serventuário, do oficial de justiça, do diretor de secretaria. Tem que ver quem não está atuando de forma adequada. Aqui é a importância de treinamento, né? Os servidores, de um modo geral, precisam de treinamento para estarem atentos a essa obrigação de cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, uma solução, né? Justa e efetiva, como diz o artigo 6º do novo Código de Processo Civil. E eu ouso acrescentar mais um item, tá? Que também deve ser levado em consideração. Na verdade, eu já li a respeito disso, e me perdoem que a memória me falhou, eu não lembro onde eu li, mas eu li a respeito disso, se não me falha a memória, numa publicação na Revista de Processo, que também fala da importância de levarmos em consideração o aparelhamento do órgão julgador. Claro, porque às vezes a questão não é de maior complexidade, as partes não estão protelando, não estão atrasando o andamento do processo, o órgão jurisdicional é diligente, mas o órgão jurisdicional não está suficientemente aparelhado, né? Eu já vi várias situações que ilustram isso. Já vi situações, por exemplo, de o órgão julgador não expedir mandados de citação, não expedir mandados de intimação, porque não tinha papel. Já vi isso acontecer. Vai culpar o órgão julgador? Vai culpar as partes? Não, é o órgão jurisdicional que não está suficientemente aparelhado. Imagine hoje em dia um órgão jurisdicional que não tem acesso à internet, com a quantidade de processos eletrônicos que tem no Brasil afora, né? Eu já vi situações de o fórum pegar fogo. Lógico que isso vai atrasar o andamento dos processos. Eu já vi situações de, uma vez conversando com um juiz aqui no interior do Amazonas, ele disse que não tinha como fazer audiência porque o prédio do fórum estava caindo aos pedaços. E ele teve que oficiar ao tribunal pedindo que houvesse uma reforma no fórum, o que foi feito. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O aparelhamento do órgão jurisdicional. Será que o órgão jurisdicional tem condições de trabalhar bem? Imagine se não tiver oficial de justiça. Como é que vai cumprir os mandados? Né? Um juiz licenciado, com licença médica, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então você não pode querer. Hoje em dia, o Conselho Nacional de Justiça tem levantado periodicamente a produtividade dos magistrados. Então, às vezes, você vê um disparate, um juiz que produz muito, um juiz que produz muito pouco. Mas vamos ver qual é a realidade deles. Muitas vezes o juiz tem 2 assessores que fazem a minuta das decisões para ele, né, rever, revisar e assinar. E tem juízes que não têm assessor. Ele trabalha só. Né? Tudo isso tem que ser verificado. Tem juízes que cumulam mais de uma vara, né, respondem também pelo eleitoral. Aqui no Amazonas é complicado, porque tem juiz que é titular de comarca do interior e o Amazonas tem dimensões, né, continentais. Né? O Amazonas é enorme. O estado do Amazonas é maior do que muitos países. Né? É maior que Portugal, por exemplo, que Itália, enfim. Então tem juízes que são titulares de comarca do interior, atuam também pela justiça eleitoral e estão cumulando com uma vara aqui na capital. É complicado. É lógico que ele vai ter dificuldade de atender a duração razoável do processo, em razão da quantidade de serviços que ele é submetido. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá? Sobre esses 3 primeiros itens, pesquisem, procurem, vocês vão achar várias decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive condenando os países que não observam a duração razoável do processo a indenizar as pessoas que foram prejudicadas em razão da não observância da duração razoável do processo. Tá? No meu livro eu falo inclusive de uma decisão da Corte Uruguaia que anulou uma decisão por ter verificado que não houve a duração razoável do processo. Eles verificaram que, na verdade, houve um prazo muito curto, muito exíguo para o exercício do direito de defesa. E isso prejudicou o exercício da ampla defesa. Tá? No meu livro eu dou esse exemplo, extraído lá da Corte Uruguaia, né, que seria equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal. Então esses critérios são importantíssimos. Falei da súmula vinculante número 14 e trouxe a título de observação uma publicação
que houve nessa revista de processo, número 223, um artigo que foi publicado em 2013, de autoria de Alexandre Freitas Câmara. O título desse artigo é O Direito à Duração Razoável do Processo, entre Eficiência e Garantias. Então, eu vou ler para vocês aqui uma passagem bem importante, para vocês refletirem a respeito da duração razoável do processo. Olha o que disse aqui na página 41 dessa revista, Alexandre Freitas Câmara. Ele disse assim: para que se tenha uma ideia dos resultados e das metas do Conselho Nacional de Justiça tem produzido, tome-se um pequeno exemplo. Né? O STJ, em 2011, proferiu 229.518 decisões, que tiveram por efeito a extinção de processos. Isso significou 6.955 decisões por magistrado em assento naquele tribunal. É preciso, porém, saber ler esses resultados. Imagine-se que cada magistrado que atua no STJ tenha trabalhado 300 dias por ano, o que é um número exagerado, caso se considere que, se forem excluídos os finais de semana, e sem considerar qualquer feriado, férias ou dias de recesso, o ano teria 251 dias úteis. Nessa hipótese, cada magistrado teria proferido 27,7 decisões por dia, admitindo-se apenas, por hipótese, que cada ministro tenha trabalhado 9 horas ininterruptas por dia, sem parar sequer um minuto, e se limitando a examinar processos e proferir decisões, o que é evidentemente falso, bastando lembrar que durante uma sessão de julgamento, enquanto o magistrado profere seu voto, os outros se limitam a ouvir. Cada um deles teria examinado os autos e redigido a decisão em aproximadamente 3 processos por hora. Em outras palavras, aproximadamente 20 minutos para cada processo. É evidente que esses números indicam que há algo de estranho na estatística, ou não representam exatamente a realidade, havendo, por exemplo, processos examinados e decisões proferidas não pessoalmente pelo magistrado, mas por sua assessoria. Ou as decisões são proferidas sem qualquer compromisso com a qualidade, tornando-se a quantidade de pronunciamentos judiciais o único valor relevante. Essa observação é importantíssima para destacar aquilo que eu venho dito desde o início do vídeo. Duração razoável do processo não é sinônimo de mera celeridade. Não é. O processo tem que levar o tempo necessário. Por isso que os critérios que nós vimos anteriormente são extremamente importantes. Complexidade da causa, comportamento das partes, atuação do órgão julgador e aparelhamento do órgão. Então não é a pressa pela pressa, não é a rapidez passando por cima de contraditório, passando por cima de ampla defesa, passando por cima do devido processo legal. Isso não é conveniente, isso não é razoável. Tá? Outra observação que eu faço aqui a vocês, para finalizar nosso vídeo, está aqui nessa célebre obra de Rui Barbosa, intitulada Oração dos Moços. Então, na página 53 desse livro, tem uma passagem que eu vou ler só um pequeno trecho aqui para vocês verem o que Rui Barbosa fala e que tem a ver aqui com a duração razoável do processo. Ele diz o seguinte: justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. É isso, minha gente. Por óbvio que há muito mais a ser dito a respeito do princípio da duração razoável do processo. Isso aqui, como de costume, é uma apertada síntese. Eu tento aqui despertar a curiosidade de vocês sobre esse tema. Pesquisem, olhem sobretudo pronunciamentos da Corte Interamericana, isso vai ser interessante para vocês compreenderem melhor. Olhem os precedentes lá do enunciado de súmula vinculante número 14, né? Vejam essa questão das demandas repetitivas, né? Das demandas em massa, para vocês compreenderem melhor a ideia de duração razoável do processo. E recomendo mais uma vez leitura à obra de Nelson Nery Jr., né? Princípios do Processo na Constituição Federal. É isso, minha gente. Por hoje é só e até a próxima.